Aqui, treinamento, declaração do zero, a aula 1, evitando a malha fina. A gente vai descobrir como fazer isso hoje. A Receita Federal ela tem uma série de mecanismos, né, para conseguir fiscalizar os contribuintes, e é exatamente isso que a gente vai discutir aqui hoje, como fazer para fugir da malha fina. Em primeiro lugar, aí, a gente precisa enxergar que a Receita Federal, quando o contribuinte não sabe declarar, é mais ou menos assim. Ela tem um poder muito grande de ir atrás dos contribuintes mesmo, saber o que eles têm de patrimônio, de informações, mas quando o contribuinte sabe como declarar, como cuidar do imposto de renda, é mais ou menos assim que a Receita Federal fica, né? A Receita não tem muita força, vamos dizer assim, contra o contribuinte quando ele sabe o que ele está fazendo. E aí veja só, né, quais são as vantagens paralelas, que eu chamo de vantagens paralelas de cuidar bem do seu imposto de renda e cuidar da declaração do imposto de renda, né? Você tem oportunidades, por exemplo, de ganhar dinheiro sendo fiador. Você, quando tem a sua declaração de imposto de renda com as informações ali todas detalhadas direitinho, um banco pode eventualmente, no momento de te conceder um empréstimo, solicitar informações bancárias, e a declaração de imposto de renda ela tem uma força muito grande para conseguir demonstrar que o banco pode confiar em você, né? E tem algumas pessoas que utilizam da declaração de imposto de renda como uma ferramenta para ganhar dinheiro. Como que elas fazem isso? Essas pessoas são fiadoras de outras, são fiadoras profissionais. Elas utilizam, então, ou não só a declaração de imposto de renda, mas outras formas também para se tornarem fiadoras de alguém que não necessariamente seja da família e cobram um valor por isso. Quando você, por exemplo, vai fazer um aluguel de uma casa, é muito comum solicitarem o seguro fiança, que é um seguro para você conseguir ali, você paga um valor mensal para que você possa alugar aquela casa. E se eventualmente você deixa de pagar, a seguradora cobre o valor que você não pagou no aluguel. O fiador ele poderia cumprir esse papel da fiança, de dar a segurança ali para um banco, por exemplo, ou até mesmo para um locador, né? Se você for se tornar um locatário de algum imóvel. Nós temos aqui também aproveitamento de benefício fiscal, que no caso é justamente a restituição do imposto de renda, que a gente vai tratar bem na terceira aula. Nós temos incentivo a uma aposentadoria mais recheada, porque a restituição de imposto de renda, a estratégia, ela passa diretamente por tratar da sua aposentadoria, da sua previdência privada. E isso, então, é muito importante. Você cuida da sua aposentadoria e, ao mesmo tempo, tem benefícios constantes com a sua restituição de imposto de renda. Você também tem um incentivo a cuidar da sua saúde, porque a restituição de imposto de renda passa por utilizar mais despesas dedutíveis. E a despesa dedutível mais poderosa, vamos dizer assim, é a despesa médica. Nós temos também aqui aumento de chance de se conseguir um empréstimo, que bate muito com a oportunidade de ser fiador, ganhar dinheiro sendo fiador, mas nesse caso é uma coisa mais pessoal, né? Aumentar a chance de conseguir um empréstimo, fiança para a faculdade de medicina, por exemplo, que é um caso que eu aplico para a minha vida, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas se precisar ser fiador de alguém, para alguém entrar numa faculdade ou para conseguir um empréstimo, a declaração de imposto de renda tem um poder muito grande para isso. E aí você tem também comprovação do progresso patrimonial, então você começa a ganhar cada vez mais dinheiro, começa a comprar patrimônio e muitas vezes tem interesse de vender um patrimônio, você consegue demonstrar para a Receita Federal de onde vem aquele patrimônio que você construiu, no momento da venda consegue fazer ali a distinção entre o que foi o preço de aquisição, a comprovação, na verdade, do que foi o preço de aquisição e o valor da venda, e aí você paga o imposto de renda, eventualmente, de uma forma mais equilibrada. Você também tem menos riscos de fiscalização, que no caso é a malha fina, e você também tem um suporte em uma eventual defesa diante da Receita Federal, né, da malha fina. E para quem é e para quem não é esse treinamento? Bom, primeiramente, esse treinamento é para quem trabalha e pretende ganhar mais dinheiro.
Se você trabalha em uma empresa, se você presta serviços para uma empresa, se você é funcionário público, você ganha dinheiro e eventualmente vai ter que entregar a sua declaração de imposto de renda, então esse curso com certeza ele é para você. Também é para quem tem despesas dedutíveis consideráveis, justamente porque já estou revelando aqui que a restituição de imposto de renda, aumentá-la, passa justamente por ter uma boa despesa dedutível, ter uma grande quantidade de despesa dedutível. E também é para quem quer economizar contributos e restituir mais impostos, mas não é para quem quer sonegar impostos. Esse curso não é, esse treinamento, ele não é para quem quer encontrar mais formas ali de esconder as suas receitas, os seus rendimentos ou fugir do imposto de renda. Ele é realmente para quem quer focar em aprender sobre essa área tão complicada, né, da nossa vida. E aí, rapidamente, quem sou eu? Meu nome é Felipe Rodrigues da Silva, eu sou advogado, bacharel em Direito, pela Faculdade de Direito de Pouso Alegre, de Minas Gerais, perdão, e especialista em advocacia tributária. E aí tem aqui duas fotos que elas vão falar bastante do porquê que eu tenho tanto interesse em explicar sobre imposto de renda, restituição de imposto de renda. E basicamente o que aconteceu foi, aqui você tem a primeira foto, que é o extrato bancário meu, da minha restituição de imposto de renda em 2022, e no mesmo ano uma foto minha com a minha esposa saindo de um banco. E aí, por que essas duas fotos se conectam, né? Lá em 2014, se não me engano, eu entrei na faculdade de Direito e entrei incentivado pela minha esposa. Eu estudei durante ali 5 anos, me especializei na parte tributária, gosto muito dessa área e eu sempre fui incentivado pela minha esposa Bruna. Só que a história dela é muito melhor do que a minha, né? Quando ela tinha 8 anos, ela disse que entrou no quarto da mãe, que era enfermeira, pegou o jaleco da mãe, vestiu, foi até a sala, e aí estavam o pai e a mãe na sala, e ela disse: eu quero ser médica. E aquilo foi uma alegria para os pais, mas ao mesmo tempo eles já avisaram ela desde cedo que ela ia precisar estudar muito, e ela seguiu, realmente estudou muito, desde o ensino fundamental sempre foi uma aluna exemplar, ensino fundamental, ensino médio, mas no momento do vestibular teve muitas dificuldades e acabou não entrando na faculdade, né, naquele momento, e foi fazer uma outra faculdade, também relacionada à área de saúde. Porém, por frustração profissional, acabou passando até por um período depressivo, e aí depois de muito tempo, em 2020, ela voltou a estudar, e em 2022 veio então a tão alegre notícia de que ela havia passado em medicina, mas tinha a questão de como pagar a faculdade, como conseguir, nós precisávamos de um financiamento para conseguir fazer isso. E aí, o que houve? Eu, como sempre cuidei do meu imposto de renda, sempre quis cuidar disso desde o começo, o meu trabalho na advocacia começou a dar certo e eu, diferente de muitas pessoas, declarei direitinho o meu imposto de renda, paguei o imposto de renda e fiz a minha declaração com o foco em conseguir a restituição. E aí vem aqui a primeira foto, realmente em 2022 eu consegui uma boa restituição de imposto de renda. Mas o ponto principal é que para conseguir o financiamento para a faculdade da minha esposa, era necessário apresentar uma declaração de imposto de renda com o valor suficiente lá para fazer ali, para cobrir a fiança necessária. E ninguém mais tinha declaração, nenhum dos nossos familiares tinha uma declaração com todas as informações certinhas ali, só eu tinha, e por graça de Deus eu consegui ser o fiador da minha esposa com a minha declaração de imposto de renda para que ela entrasse na faculdade, né? Então essa foto aqui é do dia que nós conseguimos o financiamento. Ela está aqui até descer um pouco aqui, ela está até com uma pastinha aqui com os documentos, né, que nós fomos até lá, conseguimos, foi uma alegria muito grande e por isso eu tenho muito interesse em falar sobre imposto de renda, declaração de imposto de renda e assim por diante. Então, para nós entrarmos de cabeça aí no treinamento mesmo, eu quero que você guarde esse acrônimo CORE. Essas 4 letras, né, elas vão nos ajudar a entender muito da lógica do imposto de renda. Tá? Qual que é essa lógica?
na primeira letra aqui nós temos o C de cruzamento. O que significa esse C de cruzamento? Que o leão sabe de tudo. Ele cruza todas as informações bancárias, financeiras, de empresas, de pessoas, e com esse cruzamento de informações ela sabe o que você ganhou, o que você fez no verão passado, né? Ela sabe quanto você ganhou, quanto você perdeu, quanto você tem de despesas dedutíveis eventualmente. E aí, como que ela sabe disso? Você faz a sua declaração, talvez nunca tenha feito, vai fazer pela primeira vez, você tem ali o seu informe de rendimentos, que trabalhou para uma empresa, a empresa fornece o seu informe de rendimentos, e aí você tem ali aquelas informações. Mas essas informações são suas, e a Receita Federal, ela já entregou, a sua empresa ela já entregou para a Receita Federal um formulário cheio de informações suas. Tudo o que aparece naquele informe de rendimentos, a sua empresa já entregou para a Receita Federal, através da DIRF, que é essa declaração de imposto de renda retido na fonte. A empresa te paga o seu salário retendo o imposto de renda e transfere isso para a Receita Federal. E no momento em que ela precisa entregar a DIRF, ela já mostra ali, a sua empresa mostra para a Receita Federal quanto foi que você recebeu, se você teve despesa dedutível, se você teve imposto pago, mas não é só a DIRF, nós temos também a DIMED, por exemplo, que é uma declaração de serviços médicos. Clínicas muitas vezes têm que entregar ali para a Receita Federal essas informações de quais foram os pacientes, quais foram as despesas que eles tiveram com internações, com cirurgias, por exemplo, e essas despesas, elas interferem diretamente na quantidade de imposto que você vai ter que complementar ou vai poder restituir no momento da sua declaração. Temos aqui o DOI, a Declaração de Operações Imobiliárias, também é uma outra declaração que as imobiliárias precisam fazer, e elas mostram para a Receita Federal que ali cartórios, né, passam essas informações para a Receita Federal de que você comprou e vendeu um imóvel. Também a Receita acaba sabendo que você alugou um imóvel, que você recebe rendimentos de aluguel, e existem várias outras declarações de outras empresas, pessoas jurídicas, que informam para a Receita Federal tudo o que está acontecendo na sua vida, né? Nós temos aqui a DIMP, DECRED, ESD, ECF, EFD Contribuições, E-Financeira, E-Social. A Receita tem uma capacidade gigantesca de cruzar essas informações, então ela sabe muito mais do que você imagina, tá? Então esse C você vai lembrar de cruzamento. O O é de obrigação. A obrigação é toda sua. A Receita Federal, ela entende que você é que precisa pegar todas as suas informações financeiras, precisa informar para a Receita quais são essas informações, você precisa contabilizar, né, apurar quanto imposto você tem que pagar, e você precisa pagar o imposto. E além disso, ainda precisa acompanhar e responder caso a Receita Federal te fiscalize. Então, com cruzamento, você entende que a Receita Federal tem múltiplas informações e cruza elas para saber o que você tem, o que você possui, o que você ganhou, o que você gastou. Com o O de obrigação, você sabe que a obrigação é sua, é do contribuinte. E aqui com o RI de risco, você vai saber que também esse risco é todo seu. E que risco é esse? É o risco de você não entregar, não cumprir as suas obrigações de entregar a declaração, de calcular o imposto, de pagar o imposto e de responder eventualmente uma fiscalização, e acabar sofrendo com multas, com juros, com fiscalizações da Receita mesmo. Então, o acrônimo CORE vai te fazer lembrar de que a Receita Federal cruza todas as informações bancárias, financeiras, ela sabe de você muito mais do que você imagina. Com o O você sabe que a obrigação é toda sua de calcular, declarar, pagar e acompanhar a sua declaração, as informações que a Receita Federal eventualmente queira saber de você, e que o risco de não cumprir com essas obrigações é um risco alto, né? Nós temos multa ali, a multa mais comum de 20% por atraso. Então você tinha que pagar R$1.000 de imposto de renda no mês de janeiro de 2023. Você deixou de pagar isso, em pouco tempo você vai ter que pagar não 1.000, mas R$1.200, sem contar juros, correção monetária, né, através da Selic. Você também vai ter ali
a multa, né, se você acabar sonegando efetivamente um imposto, vai ter que pagar multa ali de 50%, se houver uma fraude, multas maiores ainda. Então a ideia é essa, com Core você entende que a Receita Federal cruza todas as informações, que a obrigação de calcular, declarar, pagar o imposto é do contribuinte, ou seja, é sua, e que há um risco de você não cumprir com as suas obrigações. Com isso, você entende o que você não deve fazer. Amanhã nós vamos ter a aula 2, nós vamos subir essa aula para você poder assistir no momento que quiser. E essa aula 2 vai ser sobre como declarar efetivamente o imposto. Aqui você vai aprender o que não é para você fazer, que é não cair na malha fina, não agir de forma contrária ao que a Receita Federal realmente quer, para que você não sofra fiscalizações, não tenha aí que passar por esse desgaste. Tudo bem? E aí nós vamos agora, afinal de contas, né, como que eu evito a tal da malha fina? Malha fina é uma fiscalização. A primeira parte da fiscalização da Receita, ela é mecânica. Todos esses cruzamentos, eles apontam se existe alguma inconsistência na sua declaração. Se você ganhou 50 mil reais, mas você informou só 45 ali, eventualmente a Receita pode enxergar que ficou faltando 5 mil e ela vai te questionar, cadê esses outros 5 mil reais que desapareceram daqui? Tudo bem? E aí, como, afinal de contas, né? A primeira dica que eu tenho para você, a dica 1, que é de como que a Receita Federal pensa e o que ela espera. A Receita Federal, ela espera que você haja com transparência e com conformidade. O que isso significa? Com transparência, a Receita Federal espera que você preste todas as suas informações. Então, eu vou te dar um exemplo prático. Se você vai fazer a sua declaração pelas despesas, não pelas despesas legais, mas pelo desconto simplificado, quer dizer que você não vai usar despesas dedutíveis para calcular quanto de imposto você vai complementar ou vai poder restituir no final da sua declaração. Muita gente pensa que, poxa, eu vou fazer a declaração simplificada aqui, então eu não preciso informar que eu tive gastos médicos, que eu tive despesas com o dentista, por exemplo. E não é assim que funciona. Você, na verdade, precisa informar para a Receita Federal que você teve essas despesas, mesmo que você vá entregar sua declaração pelo desconto simplificado. Com isso, você entende que a Receita quer transparência. Com conformidade, você entende que a Receita Federal ela quer que você preste as suas informações de forma detalhada. Ela quer enxergar o mais próximo possível da realidade aquelas informações que você está prestando para ela. Então, se você tentar arredondar alguma coisa, talvez não dê certo. A Receita Federal vai saber que você colocou um valor a menos ou a mais na sua declaração. Se você não informar exatamente qual foi o seu custo de aquisição, por exemplo, você pode não estar em conformidade com o que a Receita Federal espera, e tudo isso pode te levar a cair na malha fina. Então, sabendo a dica 1, que ela infelizmente não apareceu aqui, mas a dica 1 ela diz o seguinte: haja com transparência e com conformidade diante da Receita Federal. Se você prestar todas as suas informações e agir em conformidade, ou seja, de forma detalhada e precisa nessas informações, a chance de você cair na malha fina ela já diminui drasticamente. O segundo ponto, então, a segunda dica, bem objetivamente, organização dos seus documentos. Você precisa ter os seus documentos de rendimentos, de despesas dedutíveis, de gastos médicos, todo tipo de informação financeira que seja relevante, você precisa que esteja organizado para que caso a Receita Federal venha te fiscalizar, você tenha tudo isso em mãos. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou, na aula 2, eu vou colocar lá um link. Esse link ele vai vir para essa página aqui, que é do Google Drive, tudo bem? Que é onde eu indico que você organize os seus documentos. Você, tendo uma conta no Google Drive, ou no OneDrive, no iCloud, qualquer um deles, se você tiver pastas abertas, olha só, vou até chegar mais perto aqui. No meu caso, eu faço assim. Se você tiver, olha só, aqui as pastas separadas por mês, todas as vezes que você tiver uma conta, um pagamento de um boleto, todas as vezes que você tiver uma despesa médica, você sobe para dentro dessas pastas e você vai ter uma organização muito melhor. Vai ter uma organização
e que vai te ajudar muito, caso tanto quanto no momento que a Receita Federal eventualmente te fiscalizar, quanto para realmente entregar a sua declaração com todas as informações ali bem organizadas. Eu vou até passar aqui para a página seguinte, eu vou mandar um link, tudo bem? Onde você vai conseguir abrir essa página aqui no Google Drive. E são basicamente 3 etapas para uma coisa prática, para como você vai fazer para organizar a sua vida financeira e para diminuir a sua chance, né, de ter algum tipo de problema com a receita, para você organizar a sua vida financeira. Você vai clicar nesse link, ele vai abrir o Google Drive numa pasta compartilhada, você vai clicar nos 3 pontinhos ali, vai fazer o download dessa pasta, tudo bem? Você pode até salvar essa pasta no seu próprio computador, tudo bem? Se você não quiser utilizar a nuvem. Entretanto, eu indico que você utilize a nuvem porque você pode subir os documentos a qualquer momento. Se você estiver na rua, tirar uma foto do seu documento ali, do rendimento que você teve, de um holerite, de uma despesa dedutível e quiser subir isso imediatamente para o Google Drive ou para a sua ferramenta de nuvem, você vai poder fazer isso tranquilamente, vai poder fazer isso imediatamente, né? Só fazer um upload ali dessas informações. Então, você vai, na prática, para você conseguir fazer isso na prática, você vai clicar ali nessa pasta, nos 3 pontinhos aqui no canto direito, vai fazer o download dessa pasta, você vai depois abrir o seu Google Drive, tudo bem? E você vai fazer um upload. Como que você vai fazer isso? Você vai até o passo 2, na verdade, né? Você vai abrir no seu computador, depois de ter feito o download dessa pasta, ela vai vir compactada. Você vai clicar aqui com o botão direito nessa pasta que foi baixada, clicar em extrair tudo e essa pasta vai para o seu computador. Então, vai ser uma pasta com outras várias pastas para cada um dos meses do ano ali, e você vai clicar no Google Drive, no terceiro passo, e no botão novo, vai fazer um upload da pasta, vai subir essa pasta para o seu Google Drive, ou para o OneDrive, para o iCloud, e o que interessa é que você vai ter acesso, então, a essas pastas que vão te ajudar muito a organizar a sua vida financeira. Dessa forma, eu não teria acesso de forma nenhuma a essa pasta, né, porque você vai subir no seu Google Drive. E basicamente é isso. Todas as vezes que você tiver algum tipo de documento da sua vida financeira, você vai clicar vai tirar foto dela, vai fazer o upload dessa foto, desse documento, dentro das respectivas pastas do mês, para ter tudo organizado direitinho. Essa é a segunda dica. Com os seus documentos organizados, você tem bem menos chances de ter um problema com a Receita Federal, porque se ela eventualmente te pegar em malha, você vai ter documentos para comprovar que, na verdade, a inconsistência lá da Receita Federal, ela não tem razão. Quem tem razão é você, porque você fez tudo certinho. A terceira dica, então, ela trata de precisão, que é isso que a gente vai buscar a partir da aula de amanhã, da aula 3, da aula 2, onde nós vamos fazer a declaração mesmo. Eu vou passar ficha por ficha com vocês para você conseguir entregar sua declaração realmente do zero. Com a precisão, o que eu quero dizer é que existem várias obrigações. Você não tem só a declaração de imposto de renda efetivamente de 2024, por exemplo, para entregar. Durante o ano, você tem a obrigação de pagar impostos mensalmente e tem a obrigação também de cumprir com obrigações em algumas atividades que você realizar. Se você comprar e vender uma casa, por exemplo, e tiver ali rendimentos sujeitos ao imposto de renda, ou seja, você não conseguiu a isenção, você tem que entregar a declaração, você tem que pagar o imposto, você tem que pagar aquele imposto até o último dia do mês seguinte, do mês da venda, e você tem que utilizar o GCAP, eu até coloquei ele aqui, ó, GCAP, que é uma declaração acessória, né, que é uma ferramenta, na verdade, um demonstrativo, onde você vai preencher ali os dados do imóvel que você vendeu, e essas informações elas vão subir no momento que você for fazer a declaração efetivamente, você vai subir essas informações para a sua declaração de imposto de renda. Você cumpriu então as suas duas atividades, as suas duas obrigações. A primeira de pagar o imposto até o último dia do mês
seguinte ao mês que você vendeu o imóvel, e você também cumpriu com a obrigação acessória, que é demonstrar foram essas informações sobre esse imóvel, e isso tudo você vai conseguir subir para a sua declaração de imposto de renda. No caso aqui 2024, se você fez em 2023 uma atividade como essa de compra e venda de imóvel, você tem agora que em 2024 subir essas informações lá na sua declaração. Você tem também o Carnê-Leão para fazer. O Carnê-Leão ele é um demonstrativo também para autônomos, onde você vai colocar ali as suas informações de rendimentos que você recebeu de pessoas físicas, ou de rendimentos que você recebeu do exterior, ou rendimentos que você recebeu, por exemplo, de aluguéis. No Carnê-Leão você vai registrar tudo isso direitinho e no momento da declaração efetivamente vai subir essas informações lá para a sua declaração anual. E aí nós temos aqui também o demonstrativo de atividade rural. Se você cuidar de todas essas declarações durante o ano, no momento de declarar efetivamente o seu imposto de renda, você não vai ter tanta dor de cabeça. Por quê? Se você compra e vende um imóvel e não informa isso para a Receita, você vai cair na malha fina invariavelmente. Pode ser que a Receita Federal jogue isso para frente, acabe não te fiscalizando? Pode, mas você tem um risco muito grande. Então, todas as vezes que você tem uma obrigação diante da Receita e você não cumpre elas, você está na mira da malha fina, na mira da Receita Federal. Então, o que eu quis trazer aqui, olha só, você tem aqui, para memorizar, né? Você tem uma compra e venda de um imóvel, você tem atividade rural, você tem o seu serviço como autônomo. Eu coloquei aqui uma foto de um advogado, mas poderia ser de um contador autônomo, por exemplo, ou de um engenheiro, e você tem negociações de bolsa de valores. Tudo isso gera ali informações e obrigações de pagar o imposto de renda durante o ano. Se você cumpre com todas essas obrigações de pagamento e também dos demonstrativos das obrigações acessórias, no momento efetivamente de entregar a sua declaração, é que você vai poder subir essas informações e vai evitar com certeza a malha fina. Por quê? Porque você vai estar dentro do que a Receita estabeleceu para você. E aí, a dica 4 aqui é de acompanhar. E esse aqui é um ponto importante porque eu tenho que confessar que eu já caí nesse erro. Né? O que aconteceu comigo uma determinada vez? Entreguei a declaração e não acompanhei o que estava acontecendo ali, isso pessoalmente, né? Eu caí na malha fina e não enxerguei isso, porque eu não acompanhei o processamento da minha declaração de imposto de renda. Então nós temos aqui uma obrigação, né, aqui que muita gente erra, mesmo fazendo tudo certo diante da Receita Federal, ela pode colocar a sua declaração em malha fina. E se ela te solicitar informações e você não prestar, ela pode entender que o que ela achou que é certo realmente é, mesmo que você esteja certo. E aí isso pode levar à obrigação de pagar impostos que você, na verdade, nem deveria pagar. Muito importante seguir isso. Muito importante acompanhar a sua declaração a partir do momento em que você entregá-la. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui, recapitular tudo, como que você faz para não cair na malha fina, para evitar essa malha fina. Primeiramente, entender a lógica, né, a máxima CORE, cruzamento, obrigação e risco. Com o cruzamento, você entende que a Receita Federal tem uma capacidade gigantesca de cruzar informações, que todas essas informações que ela tem, tanto suas, que você presta para ela, quanto de empresas, de pessoas jurídicas, de direito público ou de direito privado, todas essas informações, elas são prestadas para a Receita Federal, e a Receita Federal pega elas, pega as suas informações também e as cruza. Ela sabe da sua vida financeira, sabe dos rendimentos, sabe das despesas que você teve. Com obrigação, você entende que a obrigação de declarar, calcular o imposto, entregar a declaração, pagar o imposto e de acompanhar a sua declaração, o processamento dela, todas essas obrigações são inteiramente suas, do contribuinte. E com o risco você entende que é necessário você cumprir com essas obrigações para não ter que pagar correção monetária, juros, multas que podem ser estratosféricas, né, que podem fazer o imposto duplicar, até triplicar, dependendo da situação.
Entendeu essa lógica core? Você vai pensar agora nas dicas que eu dei. A primeira, a Receita Federal quer transparência e conformidade. Ela quer realmente saber se você, o que você recebeu, o que você teve de despesa, independente da forma que você vai entregar a sua declaração, se vai ser por despesas legais ou se vai ser pelo desconto simplificado, e ela também quer saber as informações de forma precisa, de forma detalhada. Ela quer que esteja em conformidade mesmo, não quer que você preste informações pela metade, quer saber tudo e quer saber com detalhes. A dica 2, organize os seus documentos. Organize eles, a minha dica, e eu vou deixar isso de uma forma prática, é abrir pastas ali dentro do seu Google Drive ou do OneDrive ou do iCloud, de qualquer ferramenta de nuvem, onde você possa, conforme for utilizando durante o ano, for tirando fotos, for recebendo comprovantes de pagamentos, despesas dedutíveis que você eventualmente tiver, plano médico, todas essas informações, suba elas em cada uma das pastas dos meses respectivos, para que você tenha controle dessas informações e consiga prestá-las de forma adequada para a Receita Federal. A dica 3 aqui é precisão, nós vamos tratar sobre isso a partir de amanhã. Declarar efetivamente o seu imposto de renda, fazer os demonstrativos, né, durante o ano ali, no GCAP, o Carnê-Leão, cuidar muito bem da sua renda variável, que são as negociações que você tiver com ações, fazer o seu demonstrativo de atividades rurais, atividade rural, caso você trabalhe com isso. Essas informações todas são muito importantes porque você vai pagar o seu imposto no momento adequado e vai subir essas informações para a declaração de imposto de renda efetiva. No caso, todas as informações de 2023 serão agora subidas, né? Você vai conseguir fazer o upload dessas informações para a declaração de 2024 e durante 2024 você faça a mesma coisa para conseguir declarar em 2025 da forma adequada. Preencher cada formulário adequadamente durante o ano e, por fim, declarar o imposto de renda com precisão são medidas para evitar a malha fina. E a quarta dica é acompanhar o processamento da sua declaração de imposto de renda. Como eu disse aqui muita gente erra porque entrega a declaração e já esquece disso, mas na verdade eu até trouxe aqui uma imagem aqui no canto, olha só, isso aqui é dentro do sistema Meu Imposto de Renda, que é o sistema online, você consegue ver se há alguma pendência de malha. Então você entrega e acompanha, entra lá no sistema do Meu Imposto de Renda e vai acompanhando para ver se realmente isso foi processado de forma correta. Nesse caso, olha só, está escrito aqui, nenhuma pendência no momento. Atenção, olha só, atenção, esse fato não impede que em razão de revisões posteriores possam surgir pendências de malha. Por quê? Quando eu falo para você que é importante você registrar todos os seus documentos, organizar eles, principalmente ali na nuvem, é porque a Receita tem até 5 anos para vir te fiscalizar por alguma coisa que você fez. Se você está agora em 2024, a Receita pode te colocar em malha fina pela sua declaração de 2023, 2022, 2021, 2020, até 2019, teoricamente, ela pode colocar você em uma malha, pegar a sua declaração de imposto de renda em malha fina, enxergar inconsistências ali, enxergar que eventualmente você deixou alguma coisa passar, que você não fez a sua declaração corretamente, que faltou alguma coisa, tem alguma inconsistência. E aí com isso você cai na malha fina. E aí, sem a organização correta, você não tem controle, né? Não tem como prestar as informações, esclarecer nada que a Receita Federal está te pedindo ali, ou comprovar efetivamente que você não cometeu nada errado, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque você pode cair na malha fina, mais uma vez, mesmo fazendo tudo da forma correta. Mesmo fazendo tudo certo, a Receita pode enxergar alguma coisa ali que você que ela não concorda, e aí você teria que prestar, né, esclarecimentos. Tudo bem? Basicamente é isso. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui. Tudo bem? Basicamente é isso. É assim que você evita a malha fina. Lembre-se, CORE, cruzamento, obrigação e risco. Lembre-se que a Receita Federal quer
transparência e conformidade. Lembre-se que a Receita Federal quer que você tenha os seus documentos organizados no momento que ela solicitar alguma informação, para você conseguir esclarecer tudo direitinho. Lembre-se de agir com precisão, de declarar o seu imposto de renda da melhor forma possível, cumprindo todas as obrigações direitinho durante o ano, preencher os demonstrativos da declaração de imposto de renda. Lembre-se de acompanhar a sua declaração para que você saiba se ela foi processada de forma correta e se você não caiu eventualmente em malha fina. Ok? Basicamente, essa é a aula 1. Estou muito feliz de ter você aqui comigo. Essa aula vai subir, agora vai ficar gravada no YouTube, caso você queira assistir ela novamente. E basicamente é isso. Amanhã, aula 2, nós vamos efetivamente começar a entregar a declaração, preencher ela desde o comecinho, saber como baixar essa declaração, como acessar o programa gerador da declaração, passar por todas as fichas. Obviamente não vai ter como passar por mínimos detalhes, mas você vai enxergar como passar por todas as fichas ali e conseguir entregar sua declaração do absoluto zero. No terceiro dia, aula 3, vamos tratar sobre restituição, efetivamente como aumentar a sua restituição de imposto de renda. E é isso que eu vou deixar para você. Tudo bem? Tem um grupo no WhatsApp onde eu tenho colocado as informações desse treinamento. Você pode, qualquer dúvida, mandar lá. Não deixe também de seguir na rede social, no Instagram, no YouTube, porque tudo isso tem me ajudado muito a impulsionar essas informações para mais pessoas. E eu fico te esperando amanhã na aula 2 sobre a entrega da declaração e depois no terceiro dia sobre efetivamente como aumentar a sua restituição de imposto de renda. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Se tiver alguma dúvida é só mandar, eu estou à total disposição.